Fuck My Brain. Olá, sejam muito bem-vindos a este novo episódio da F My Brain. Aqui você sempre tem o seu cérebro massageado. Mas hoje a gente vai dar uma pitada de acupuntura também nos seus neurônios. Venha com a gente. Antes de eu falar qual é o tema, eu vou pedir para que você nos siga no Instagram. Nosso Instagram, anote aí, @fmy.brain. Isso é uma coisa. No YouTube, você pode nos assistir, se você ainda está só nos ouvindo. E no YouTube é um pouquinho diferente, é F3.MyBrain. Então vamos lá, Instagram, @fmy.brain. E no YouTube, F3.MyBrain. Dito isso, no nosso bate-papo de hoje, Luciana Chiesa. Oi, tudo bem? Natália Mestre. Oi, oi, oi. E eu, Marina Machado, vamos falar do seguinte tema: alta performance de quem? Fuck My Brain. E aí, Lu, e aí, Nath, tudo bem? Tudo ótimo. Animadas, vocês? animadas? Super. Acho que é um tema que a gente tá sempre, né, conversando sobre isso. Então, eu tô super feliz que a gente vai aqui abrir a conversa com todo mundo. Ele vem depois de um programa na semana passada, para quem ainda não ouviu. Aliás, já temos vários programas publicados, né? Vários podcasts publicados. E lembro que uma parte deles está só no Spotify, a outra parte, a partir do programa anterior, a gente já está também no YouTube. E a gente vem no ano passado, no programa passado, e a gente falou bastante disso, né? Da alta performance. A gente começa a tangenciar essa pressão que leva para o burnout, e a gente falou de propósito, e hoje a gente vai focar nisso. Alta performance de quem? Porque o tempo todo... A Fórmula 1, né? Ela tem aquela possibilidade de você abrir aquela abinha traseira e você dá um sprint, e aí todo mundo que gosta desse assunto vai me xingar agora porque eu não estou usando os nomes adequados, mas a ideia é essa: você dá lá uma facilitada, o ar passa, a aerodinâmica ajuda, abre a asa, obrigado por lembrar, e aí você anda mais rápido. Mas você não faz isso o tempo todo, você não faz a corrida inteira, você faz por curtos espaços de tempo durante a corrida em algumas situações. E isso é uma analogia com o que a gente faz como ser humano. Quer dizer, a gente tem lá momentos onde a gente funciona pra caraca. É o meu melhor neste momento com as ferramentas que eu tenho. E ele não é um melhor constante. O meu melhor de hoje pode ser muito melhor que ontem ou pode ser muito pior do que amanhã. E assim vamos, é o meu melhor daquele momento. Mas a gente exige, como sociedade, como empresa, a alta performance. Livros lançados, palestras feitas em cima de alta performance, quando a gente não consegue viver isso. Então aqui, jogo a vocês alta performance de quem, meninas? Muito bom. Vou começar aqui, Nath. Vai lá. Eu acho que eu gosto muito, né, da palavra alta performance, porque, na verdade, como a gente consegue ser mais complicado numa coisa que é super simples. Então, performance já é algo que está relacionado àquilo que você tem uma meta para cumprir, né? E nós, seres humanos, somos feitos de metas, rotinas, desenhos. A gente precisa dessa caixinha, né? E a performance é o quanto você mede relacionado a essa meta. A alta performance é uma forma que você tem para melhorar, né, aquilo que você vem buscando de performance. Mas eu acho que as pessoas, ao longo do tempo, enviesaram muito o conceito sobre alta performance e, de alguma forma, acho que banalizaram um pouco, né, com esses livros de autoajuda, 5 passos, 3 dicas, conte-me como, porque elas começaram a confundir alta performance como um KPI de sucesso, apenas isso. Eu acho que quando a gente fala de quem, é porque a alta performance, ela pode ser relacionada não só a um sucesso financeiro, não só a um momento da sua carreira, mas ela é uma alta performance, uma reflexão pessoal do seu dia a dia. O que é essa alta performance para você, indivíduo, para as marcas, né? A gente fala sobre precisamos buscar o nosso diferencial competitivo, nosso uniqueness, né? Nosso item único que somos, e no final a gente coloca todo mundo numa maratona, todo mundo correndo igual, buscando a mesma coisa. Então, ela vai contra aquilo que a gente, na verdade, prega. Como que eu realmente falo o que é ser essa alta performance para o ambiente corporativo, mas mais do que isso, para a sua vida? Então, acho que hoje em dia, para mim, alta performance, na minha concepção, é ter saúde mental. Isso é, para mim, alta performance. Não é um resultado financeiro, um resultado de conseguir alcançar aquela meta financeira, não. Isso é consequência de um trabalho. Então, acho que a gente misturou muito ao longo do tempo, e essa acho que é a grande reflexão que a gente abre aqui. Alta performance de quem?
Porque para cada um, a performance é um capítulo diferente. Delícia de abertura, minhas amigas. Ficamos eu e a Natália aqui olhando, né? Falando, uau, pô, realmente, muito bom. Seguindo isso, agora passo para você. Boa sorte. Tudo de bom. Se defende aí, se defende aí. Alta performance. Alta performance, já suando já. Fala alta performance, já sua já. Entregue muito bonito agora. Você viu que responsa? Se isso não é pressão de alta performance, já não sei mais o que é. Cara, eu acho que o grande problema é a gente viver hoje, como sociedade, todo mundo em busca de alta performance para praticamente tudo o que a gente faz. Não tem mais nada na vida que a gente faça que a gente... de alta performance. Exato! A gente tem, assim, mãe de pet de alta performance. Exato! Eu olho pro Torresmo, que é o meu cachorro, e fico, eu poderia ser uma mãe melhor, mas Pausa. assim... O cachorro chama Torresmo. E é maravilhoso, tá? Tô só brincando, mas tudo bem. Torresmo é perfeito, ele Marina. Ele é perfeito, ele é tudo. Mas é uma coisa, assim... Eu fico me questionando quando foi que a gente dormiu e acordou e tudo virou uma gincana. A gente fica o dia inteiro precisando ser melhor do que ontem. Em simplesmente tudo. Então, assim, não apenas a questão da alta performance no trabalho, que já é exaustivo por si só, que já é praticamente impossível, porque nós oscilamos, o mundo oscila, né? É extremamente humano oscilar, falhar, a gente falou isso no episódio passado. Mas assim, o termo, ele tá para tudo. Então, nós chegamos a um ponto onde assim, né, alta performance. Então, o que dizem os mandamentos da alta performance? Primeiro, você precisa acordar cedo. Os horários mágicos, os horários das 4h40 e sei lá, 5 e... Se eu comecei e acordei às 6, que já é cedo, já comecei errando. Depois, você precisa meditar, não fiz. Tomar um café da manhã saudável, comi pão com manteiga, já errei. A gente tá errando, a gente tá dando menos checks, a gente tá o tempo todo descumprindo. Minha cara de depressão. Eu só cumpri com acordar às 6 e meditar. E às 6 já é tarde. Graças a Deus, aqui estamos para agradecer que você só cumpriu isso. Porque isso é realmente o que a gente quer. Alta performance não é isso. Pelo não é amor cumprir de um Deus. checklist, né, Naka, que você Que tá falando. E não dá pra viver desse jeito. Não dá. E a gente entra num grau de cobrança para se manter em alta performance o tempo todo. Então, é alta performance na academia. E esses dias eu até me peguei falando com o meu personal, mas eu acho que eu não estou rendendo. Ele falou, Natália, você quer render o quê? Atleta de alta performance? Você não é um atleta de alta performance. Como é que você quer render como um atleta de alta performance, sendo que você não é nem atleta de alta E se você performance? não postar, não conta como performance, tá? Você precisa postar pra falar que é tem alta isso, performance. é claro. Exatamente. Não podemos esquecer, né? Muito da boa, alta muito performance postada. Senão, é pra quem? O mundo precisa saber que você é funciona em alta performance. Exatamente. Então, assim, como é que dá pra viver desse jeito, né? Se você precisa ser simplesmente impecável, infalível, né? Força, foco e fé, 24 horas nas suas coisas. Então, assim, você tem que ser a melhor mulher, a melhor na cama, a melhor... Gente... Sabe, a gente fica feliz quando a gente termina o dia, sabe? E se eu ainda pedir o meu hambúrguer, já fico mal, porque o quê? Parei de estar em alta performance. Porque se a minha mente funcionasse em alta performance, eu não pediria um hambúrguer Não, de só noite. se um hambúrguer de biomassa. Aí Posso pode fazer ser alta uma performance. piadinha? Eu fiquei ouvindo a gente falar isso, falei assim, gente, alta performance, eu tenho usado tanto filtro pra aparecer no Instagram, que daqui a pouco eu vou sair com Magipac na frente do rosto. Pra combinar com aquela coisa bonita, com aquela cutis. Horas apareço, horas não. Mas é ridículo isso, gente. Realmente, não há ser humano. A alta performance é uma ideia de uma busca. Exatamente uma ilusão. É claro, não quero que ninguém pare de nos ouvir e falar, vamos agora, né, virar uhul. Não é isso, a gente está sempre buscando um crescimento, um desenvolvimento e uma provocação para que a gente, né, alcance melhores resultados para todos nós. Mas o que é o melhor resultado? Como é que a gente vai fazer esse caminho e a que custo? Porque se eu morrer no meio do caminho, se eu infartar, se eu tiver um burnout, se eu tiver uma depressão desenvolvida por conta de todas as falhas que eu vou perceber no meu processo, por não conseguir atingir um ideal que não me cabe, não vai ter sido performance de ninguém. E eu vou ser totalmente deixada no meio dessa corrida. Ejetam
me ejetam nesse canto. E acabou, e vão seguir com outras coisas. Então, assim, é muito triste pensar que a gente está com essa pressão constante e crescendo. Veja, nós entendemos e somos a favor, por favor, concordem comigo, claro, de ter performance. De ter performance. Sim, claro. Bora buscar o nosso melhor. Mas calma lá. Né? Calma lá. Eu trouxe hoje um outro, não é que toda vez vou trazer não, tá? Calhou de ser 2 episódios, de serem 2 episódios comigo. A Marina é muito mais inteligente. Você tem... Eu tenho alta performance em leitura, já tive. Até isso tá virando um problema, eu queria eu não tô registrar lendo. Que eu sofro bullying aqui na F My Brain. Só porque eu tenho umas leituras. Mas, não, porque isso aqui, na verdade, foi muito legal. Eu só vou piorar a minha situação, porque eu vou dizer que eu fiz essa aula na FGV, no curso do Abílio Diniz. Olha lá. Alta performance. Depois eu fico o quê? Uma mera pessoa engraçada no podcast, entendeu? Sei lá, só o Torresmo me entende no final do dia. Acho que o melhor que eu faço mesmo é ser mãe do Torresmo. Ai, Jesus, por favor, ouçam os outros episódios. Ai, a gente performa tão bem. Não, ai, socorro. Tá, não, pera. Ok, eu tô tirando coisas porque tem vídeo agora, nosso podcast. Tá, mas vamos lá. Veja, esse cara foi dar aula pra mim, pro nosso grupo, lá no curso de 360 do Abílio Diniz. Então, assim, é um cara que a gente já respeitou logo de cara. E depois eu li o livro dele. Então, aqui, pra quem vai ver no YouTube, veja o livro. Pra quem não vai, só vai ouvir. É o livro chamado Resiliência. E o autor é o Paulo Yazigi Sabag. Competência para enfrentar situações extraordinárias na sua vida profissional. Ganhou o prêmio Jabuti lá de 2013. Então venham comigo. A gente está falando aqui, né, da alta performance, que é uma pressão danada que leva a questões como o burnout lá na frente, né? E se a gente não tivesse essa pressão? Então eu achei incrível, muito interessante, e confesso que não vi isso navegando, vivendo, né? Ninguém outro falando desse assunto, por isso que eu atribuo muito ao Paulo Sabag o desenvolver dessa ideia, de uma quantidade adequada de estresse, que ele chama de eustresse. Então, o estresse excessivo é um distresse excessivo. Um estresse, pouco estresse, vamos colocar assim, é um distresse baixo. Mas existe uma curva, que lá em cima é uma quantidade exata de estresse, que é o eustresse, que ele é muito positivo. Então, na primeira marcação que eu trouxe aqui, ele fala assim, ó, esqueci a palavra, agora voltou, né? De estresse escasso. O que você tem? Se você não tem estresse, não tem pressão, se não tem, né, algo te movimentando, ai, que delícia de vida. Não, meu querido, não é, porque tem sonolência, distração, pensamento vago, sem consciência do perigo, decisões lentas, medíocres, letargia física e mental e acelera o envelhecimento. Nossa, que coisa louca. Olha isso. Então, aquela ideia do, se eu não tiver estresse nenhum na minha vida, né? Aquela coisa assim, tá... Hashtag no stress. No stress, exatamente. É péssimo para você. Porque você não evolui. Todos nós passamos por processos difíceis. Fomos lá um dia chorar no banheiro, no carro, etc e tal, porque a gente foi pressionado, talvez porque a pessoa foi desagradável na forma de fazer essa pressão, isso é uma outra discussão, tá errado, não pode ser dessa forma, mas a pressão leva, às vezes, a gente a se desconcentrar num nível que a gente chora, e a gente, né... Mas veja como você pode pegar esse estresse causado em você e elevar você para um questionamento do que eu posso melhorar, do que eu posso fazer. Agora, então, vamos sair do estresse escasso para o estresse excessivo, que é a outra ponta da curva. O que causa? Ansiedade e raiva, atenção dispersa, pensamentos catastróficos, noção de perigo perturbada, decisões apressadas, exaustão física e mental e também acelera o envelhecimento. E aí bota na lista, na sequência, nessa época que ele escreveu, não tinha o tal do burnout, aquela coisa toda, e você vem com processos altamente destrutivos, com o excesso de estresse. E com as síndromes novas de ansiedades todas que a gente pode colocar na conta aí, né? Pós-pandemia, enfim. Nossa, ainda mais no pós-pandemia, sem dúvida. Só que aí tem aquela pontinha da curva, assim, que é maravilhosa, né? Vamos colocar como se fosse até uma pirâmide, a pontinha da pirâmide, que é o eustresse, que é um estresse benéfico por ativação saudável. Perdão, ativação razoável. Eficiência e efetividade. Atenção na tarefa e resultados. Pensamento ótimo e atento.
alerta para o perigo, decisões equilibradas, vitalidade, estar entusiasmado e extenuado. Então, a quantidade adequada de estresse, ela é super positiva para a gente, porque ela leva um movimento, ela gera uma tensão maior, ela tem um tesão junto com o processo do se desafiar. E a gente fica ou buscando o excesso ou buscando a falta dele, sem entender, porque há quem lute contra, né? Sim. Não quero, não me provoca. Não ter nada, Não. né? A não sair da zona de conforto em nenhum momento. E existe um grupo populacional, né, que tem faixa etária e também tem grupos mentais que estão nessa pegada, de não mexe comigo, não me questione sequer, porque senão eu vou ter que fazer algum movimento interno. Isso faz muito mal. Então, é o primeiro toque que eu queria dar com relação a esse livro, porque depois que ele apresentou essa teoria do eu-estresse, para mim ficou tão claro e tão interessante ver como isso é benéfico para a gente, quanto nos ajuda. E a gente tem que controlar para que lado a gente está indo, né? Se está no de mais, se está no de menos, e entrar nesse equilíbrio saudável para a gente. Eu acho que é super relevante, acho muito legal esse conceito, porque, como sociedade, a gente é ensinado a viver a polarização, ou é tudo ou é nada. E o que a gente traz aqui nessa reflexão é que existe o estresse saudável e necessário, que na verdade é como você desmistifica essa palavra para ter um lado de atitude perante ao desconforto. Você está tendo atitudes perante a momentos de desconforto. Porque o estresse é uma emoção gerada perante um momento de desconforto. Só que a gente, como sociedade, no mundo corporativo, ou pelos pais ensinados, né, como a perseguir sucesso, a gente vive e acha que a KPI de sucesso é super estressado. Só que isso traz um malefício gigantesco para a nossa vida. E eu acho que a nova geração traz essa reflexão que está indo para o lado quase 100% oposto, que é muito perigoso também. Não, vou viver na praia porque eu estou atrás do meu propósito, porque eu não quero ter nenhum estresse. Só que, na verdade, isso também traz grandes malefícios. Então, acho que a consciência, que é um pouco do que a gente falou também no podcast anterior, quão mais consciente eu sou de mim, mais eu consigo dominar as minhas emoções. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo quais são os meus gatilhos, em que momento aquilo vai me provocar, quanto mais eu entendo que normalmente não é sobre você, que o outro está trazendo, muitas vezes é a história do outro que reflete em você nas falas, um pouco do que você disse sobre gestores, né, que acabam falando com você de um jeito, isso te leva a um choro, fala mais sobre ele do que fala sobre você. Sim. Eu acho que é essa reflexão que traz o olhar da alta performance, que para mim, a alta performance dentro do universo de saúde mental, que é o que a gente está falando, com essa reflexão, ela não é você não ter nenhum estresse. Não é você viver o seu propósito, que é o propósito da literatura. Busque o seu propósito e medite, como a Nath falou. Não é isso. É você se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais fácil será você passar a enfrentar muitas situações. Então, eu sempre faço um paralelo, quando eu trabalhava no mundo corporativo, e até hoje com uma equipe, quando você entende que você é um produto da sociedade, um produto na linha da vida, você é um produto da linha da vida. Você tem qualidades, você tem defeitos, você tem uma análise SWOT gigantesca sobre você. E quanto mais eu entendo as minhas próprias ameaças e os meus próprios defeitos, né, fraquezas, mais será fácil você enfrentar e passar por esses momentos de desconforto. Então, geralmente, quando você se conhece, e aqui trazendo uma história da minha própria evolução, né? Quanto mais eu entendi que eu precisava trabalhar a minha consciência sobre aquela coisa, que eu deveria parar de tentar me encaixar ou tentar ser igual a alguém, porque eu nunca vou ser igual a ninguém, eu tenho o meu elemento único, e esse elemento único também ele é muito bom em determinadas situações, mas eu entendi sobre aprender a lidar as situações de estresse. Então, a gente falou muito no episódio anterior sobre o imediatismo, né, a performance de um resultado imediato e a vida, se ela não acontecer naquele trimestre, o mundo acabou. Isso não vai mudar né, nos próximos anos. As empresas vão continuar olhando o resultado dessa forma. A gente está trazendo aqui uma provocação, uma abertura de conversa, mas hoje em dia a performance está atrelada a isso. Cabe a mim, né, a entender como eu passo por isso, porque eu não vou mudar isso agora. Eu posso estar aqui com vocês, fazendo essa abertura de conversa, num movimento de reflexão sobre novos caminhos e novas formas de se olharem a isso.
Mas eu tenho que entender como eu sobrevivo a isso sem ser algo que me coloque nessa polarização. Então, é o eu-estresse vivendo a consciência da Luciana sobre as situações que a vida vai causar a gente. Então, quando eu falo que alta performance para mim é saúde mental, não é para entrar num lugar de autoajuda, que é muito diferente. Aqui a gente não fala, né? Fuck My Brain não é autoajuda. Fuck My Brain é para você realmente fazer um boom na sua mente, você reperceber, o despertar, reperceber e transformar aquilo que é o simples. A gente complica muito as coisas que são simples. Nossa, adorei isso. Não, mas é a grande verdade. Eu acho que o que você trouxe dessa literatura, Má, ela é um pouco uma conversa que a gente sempre tem, né? Eu acho que, normalmente, as coisas que são as nossas oitavas acima também são as nossas oitavas abaixo na vida. Então, assim, a mesma ansiedade que te impulsiona a seguir é a que depois te paralisa porque ela tá em excesso, né? Então, a chave mesmo é o autoconhecimento, porque a gente não consegue mudar o que está fora da gente. Como a Lu falou, nós não estamos aqui propondo uma ideia de autoajuda, né? O mercado vai continuar exigindo de nós a alta performance. A gente tem que saber lidar com a gente diante dessa exigência de alta performance. Se a gente vai trabalhar com essa exigência da gente mesmo. Eu acho que aí é a escolha que a gente consegue fazer. Porque o mundo, o mercado, não vai acordar amanhã e falar que vai ser diferente, né? Infelizmente não vai. E eu sempre gosto de trazer um paralelo, né, sobre isso, que o que nos eleva nos atrapalha na mesma medida, são as mesmas coisas, o que importa é a medida disso. Hoje a gente fala muito sobre a questão do cortisol, né? Então, o cortisol é um hormônio que, em tese, ele é benéfico. Ele é um hormônio que é liberado para provocar na gente uma reação, né? Então, é um hormônio que é liberado quando o corpo te avisa, quando, sei lá, um cachorro aparece, você precisa correr dele. É um hormônio que te dá um sinal de, cérebro, manda aí que nós vamos correr agora, né? Então, é o hormônio que te movimenta. Mas, quando jogado excessivamente na corrente sanguínea, que é o que vem acontecendo, porque nós estamos o tempo todo se sentindo em perigo, o tempo todo nesse estresse elevado que você descreveu, ele faz o quê? Ele é um cortisol elevado que aí gera todos os impactos negativos à nossa saúde física e mental. Então, acho que a pergunta maravilhosa daqui é como a gente dosa, como a gente brinca de cortisol positivo, como a gente dosa esse nível de estresse, de ansiedade, do que a gente quer chamar, que ele seja uma mola propulsora para você seguir em frente, para você se melhorar, né, para você continuar entregando o que você precisa entregar. E, poxa, como é gostoso você colher os frutos da satisfação de uma conquista sua, de um projeto, aquilo que você falou de fazer algo com tesão, com motivação, né? Mas que aquilo também não seja o que te mata no fim do dia, porque esse limiar é o mais difícil de você entender, né? Quando que aquela motivação, aquele sangue no olho vira um demônio, sabe? Vira uma cobrança por uma alta performance que você não chega nunca, né? E qual é o resultado disso? Insatisfação. É a sensação de que por mais que você faça, que você entregue o seu melhor, você não chega lá, né? E aí é bem difícil viver desse jeito, né? E aqui complementando, Márcia, Não, claro. Eu acho que, só para não perder, eu acho que o mais interessante é porque tudo na vida é uma questão de dosagem. Sim. Acho que é isso que a Ana falou muito bem, entre a mesma medida, né? Sim. Pro bem, assim, para super para cima ou para baixo, é a mesma coisa, você tem que aprender a dosagem. E eu acho que tem um ponto que é muito importante, o cortisol ele deixa de ser positivo porque o que a gente busca, né, o sentido da vida e tudo que a gente vem falando, o que a gente busca sempre é um objetivo muito distante do que eu tenho um controle. Sim. Muitas vezes eu coloco como alta performance, que está atrelado ao sucesso, algo que não está na minha mão, né? Então, a satisfação ela vai vir quando ela está mais na sua mão. Sim. Então, acho que uma forma que eu aprendi e venho desenvolvendo isso no meu dia a dia como a gente está trazendo aqui, nós somos elementos de evolução também em relação a isso, né? E vivemos isso diariamente. Eu aprendi a traçar micro-objetivos. E nesses micro-objetivos, ter satisfação neles. Então, não é uma conversa de autoajuda.
De novo, é uma conversa de consciência, de como eu posso ser consciente em que pequenas coisas podem me dar prazer, profissional e pessoal também. E muitas vezes a gente não acorda num bom dia e eu não consigo fazer a lista de 75 coisas, ainda postar, e ali eu já começo achando que eu sou um fracasso, que eu não tenho performance, e aquilo te gera ao contrário do estresse, e gera um cortisol, uma insatisfação e uma tristeza, diversos sentimentos ruins. Mas eu entendi que hoje, só hoje, o meu maior objetivo vai ser passar pelo dia de hoje. Esse é meu maior objetivo. Porque nem sempre eu vou conseguir estar no meu melhor. Mas a gente fica o tempo inteiro achando que o nosso melhor é somente chegar nessa lista de sucesso. Hoje, o meu maior sucesso, ou seja, a minha alta performance de hoje, é conseguir passar pelo dia de hoje. Isso é valiosíssimo. É interessante porque a gente está aqui refutando não somos autoajuda. Ok, a gente não é autoajuda, tá tudo certo. Mas por que será que nós, assim, no geral, temos uma certa relutância com a autoajuda? Eu, por muitos anos, não lia livro de autoajuda porque eu achava uma baboseira, até porque eu não preciso de autoajuda. Mentira. Fiz terapia com 21. Manjo. Me dou bem comigo mesma. Até o dia que, por alguma razão, eu li alguma coisa que não tinha esse título autoajuda, mas que na prática era. Quanta coisa interessante, porque você começa a provocar em você um conhecimento de como você funciona, como que você pode tratar das coisas, como você pode tirar algumas amarras, como foi pintada uma ideia para você tão de esteira, de fábrica, de qualquer processo, começa aqui, faz assim, até do processo de vida, você até tal idade tem para andar, até tal idade você tem para falar, até tal idade você tem para menstruar, mulheres, né? Até tal idade você tem para transar, daqui a pouco você tem que casar, depois você tem que ter filho, e se você não cumprir, querido, você é um failure, um fracasso total. E a gente tem dificuldade de sair dessas amarras. Hoje eu tô já começando numa outra batalha de falar, cabelo branco, tá tudo certo, e assim a gente vai. E a gente luta contra isso. Só que quanto mais o que você está fazendo é entender como você funciona, como ajuda, como você pode, colocando o seu dia de hoje como sua meta e fazer o melhor no seu dia de hoje, tem te ajudado. Para outras pessoas, outros gatilhos, outros mecanismos podem funcionar melhor. De novo, a melhor performance de cada um é diferente. E nesse processo de performance existe a tal da resiliência. Outra palavra que dá um pouco de calafrio. Quando eu penso em resiliência, eu penso no meu marido. Ele, né, é um alpinista de alta montanha, ele é ridículo no preparo dele. Eu não conheço pessoa mais preparada para fazer qualquer coisa de montanha do que ele. A gente só não tem verba ainda para fazer todas as... Mas para dizer que o preparo dele é absurdo. E o que ele tem que muitas pessoas não têm? A tal da resiliência. Mas precisa ser a resiliência do Thiago, que vai fazer 7 horas de montanha, disso, daquilo, ou tentou um patrocínio para o Everest, não conseguiu, voltou e continua treinando toda a noite? Não, porque quando a gente olha a resiliência dessa forma, a gente fala, eu não tenho resiliência. Mas a resiliência é a capacidade da pessoa de continuar apesar das adversidades. E continuar não significa que você não reclamou, que você não chorou, que você não pausou, que você não mudou de rota. Mas é o estar ali ainda em busca de. Eu vou voltar para o livro do Paulo Sabag, porque ele fala assim, o sucesso não é considerado impossível, é apenas difícil de alcançar. O estresse, que é aquele estresse positivo, é o cortisol positivo, ele gera foco e concentração. Então, a quantidade adequada de estresse que você se coloca na vida ou deixa entrar na sua vida, ela ajuda você a ter foco e concentração. Vamos cuidar para essa quantidade de estresse, porque ela pode me ajudar. A resiliência é comprovada e o desempenho costuma melhorar. Então, assim, fugir do estresse vai te deixar distante do seu objetivo. Excessivo estresse vai te deixar distante do objetivo. O estresse, o cortisol positivo, ele vai te ajudar no seu objetivo e vai te ajudar a ter a tal da resiliência. E a vida, acho que todo mundo aqui vai concordar, não é fácil. Tá longe de ser, né? Temos fases fáceis, dias fáceis, mas no geral a gente está resolvendo problema o dia inteiro.
E se a gente não tiver resiliência, né, a gente não consegue passar por isso. E a gente vai carregando mágoas e vai carregando situações que a gente não precisava deixar daquela forma. Vamos trabalhar com metas para o dia, como a Lu falou. Hoje, para a hora. O que eu tenho que fazer agora? Porque lá na frente eu não controlo. Eu não controlo o amanhã, eu controlo esse exato segundo e olhe lá. Sim. Então a gente precisa tirar essas amarras, esses medos, né, essas projeções do que vai... A gente não controla absolutamente nada. E se deixar, eu vou falar 2 horas sobre isso. Porque agora eu vou entrar numa outra área. Tá bom, seguimos com a alta performance. Ô, Má, eu queria só falar do exemplo do Thiago de alta performance, porque eu tenho o privilégio, né, de ter trabalhado e trabalhar ainda com 2 atletas de alta performance, né? Trabalhei muito tempo com o Rubens Barrichello e ainda hoje trabalho com o Tony Kanaan. Sou sócia dele na TK6. Então, eu tenho a possibilidade de entender a rotina de um atleta de alta performance, que é uma outra vertente, porque é um atleta, né, diferente de um profissional corporativo do dia a dia, ou da busca da meta da alta performance, porque depende muito dele. E resiliência, né, e tudo isso que eles me ensinam. Mas eles têm um componente importante juntos, que, para mim, que é um grande combustível da alta performance, que é a paixão. Eles têm uma paixão muito clara por aquilo que eles fazem. Então, a paixão te ajuda a ser resiliente. A paixão te ajuda a, todos os dias, entender sacrifícios, porque existem muitos para você ser um atleta de alta performance. É um sacrifício que não é só dele, é um sacrifício da família e de todos que estão, né, em volta dele, porque a alta performance para um atleta que é profissional e vive só disso, e ele é o tempo inteiro, e o Tony sempre fala isso, como que é a sua carreira? Ele falou assim, eu sou mensurado pela minha última corrida, não pela minha carreira. Então, isso é algo que você aprende com os atletas de alta performance, a resiliência. Ele falou, quantas corridas eu fiz na minha vida para ganhar aquelas corridas certas, mas meu objetivo era ganhar as corridas certas. Eu tinha que ganhar as corridas certas, e aí tem toda a história dele, de como foi a Road to Indy, né? Como ele chegou na Fórmula Indy, e o quanto ele sobreviveu, e a quanto que ele chegou para ganhar a primeira prova das 500 milhas. Mas a paixão é um combustível da resiliência. A paixão é pelo aquilo que você faz. Então, a busca do propósito, e a gente volta para o podcast anterior, que a gente falou muito disso, ela te ajuda a entender a sua paixão. E isso te ajuda a ser resiliente. Então, para mim, a resiliência, que é persistir, né, nada mais é do que você persistir e não desistir de algo facilmente, para uns, difícil para outros, né? De novo, para mim, persistir um dia pode ser extremamente significativo. Para outras pessoas é um ano, para mim é um dia, então pode ser, né, um exemplo. A minha paixão volta para mim, para minha reflexão do que me faz ser feliz. E alguns estudos falam para a gente entender a nossa infância como um grande força, né, propulsora daquilo que somos adultos, porque é um reflexo da nossa infância. E uma vez eu fiz um curso dentro do meu, ali ano de 2016, que eu acho que foi a minha primeira catarse pessoal, que depois refletiu no corporativo, da busca pela escolha, e eu era uma profissional de altíssima performance, mas eu não estava feliz. E isso para mim era... Eu fiz todo o checklist da minha vida. Eu tinha casado, eu tinha vivido um amor dos sonhos, eu tinha uma filha, eu estava no mundo corporativo super bem, crescendo na carreira, com projeções internacionais, próximo passo é morar fora do Brasil, todo um checklist, e ali eu entendi que eu não era feliz. E aquilo me levou para um buraco de angústia, em, cara, o que eu fiz de errado? Porque eu cumpri o checklist. Não era a meditação, nem a comida, mas era um outro checklist, que era o que eu entendia que era o meu combustível principal, da minha paixão, da resiliência para suportar essa minha jornada até então. E aí eu fui escrever e tinha uma pergunta muito simples. Era, quando você era pequena, qual que era o seu maior sonho? Era uma pergunta muito simples. Quando você era pequena, qual que era o seu maior sonho? Ali, eu nunca vou esquecer, naquela folha de papel que eu escrevi, o meu maior sonho sempre foi ser mãe. E eu tava ali, passando uma impressão pro mundo de uma profissional, altíssima performance, uma profissional corporativa, high society, beautiful people, que eu ficava brincando, né? Somos o que? High society. Só que o meu maior sonho, ou seja, aquilo que conectava com a minha essência, era ser mãe.
pausa, né, para essa reflexão. A minha filha, nesse ano de 2016, tinha 3 anos. Eu nunca tinha ido a uma aula de natação da minha filha. Com 6 meses eu voltei a trabalhar. Deixei ela com a babá, porque, de novo, né, a vida é feita de boleto. Sim. Eu precisava pagar conta. Aquela é a minha carreira. Ainda mais com uma filha. Exato. Essa é a minha vida. E eu falava pra mim, essa é a mãe da Beatriz. Essa é a mãe da Beatriz. A mãe da Beatriz precisa disso para poder trazer o material para dentro de casa. Paga conta, viagens, carro e tudo mais, nessa busca incessante da satisfação, que eu achava que era da felicidade. Mas quando naquele ano eu fui entender que meu maior sonho era ser mãe, e durante o meu dia, a minha fração de dia, que eu tinha menos tempo era de ser mãe, ali começou uma grande reflexão que as coisas não estavam equilibradas o suficiente para a alta performance da Luciana. A alta performance da Luciana era totalmente ligada ao resultado de um sucesso profissional e não de quem eu sou. E isso é uma coisa que eu sempre falo e eu aprendi. Eu já falei para vocês, existe uma diferença muito grande entre ser e estar. Quem eu sou, Luciana, é apenas filha de Sandra e de Luiz Fernando, irmã de Marina e mãe da Beatriz. Isso é o que você é. O que você está é no ambiente corporativo, você está casada, que é uma escolha. Mas o que somos é isso. E a forma que você se apresenta no mundo de alta performance é sempre com um sobrenome corporativo, porque aí você tem uma validação de que você é muito boa. Você vai apresentar, eu sou a Luciana, mãe da Bia, só na reunião de escola. Isso nunca me deu um sobrenome de peso, mas aquele é o sobrenome que me faz feliz. Não larguei o meu lado profissional de jeito nenhum. A vida me deu um revés lá na frente, no mundo corporativo, que eu saí no momento que eu achava que eu estava super bem. E foi uma mensagem muito maior, que obviamente foi muito mais dolorida quando a escolha não é sua, mas ao mesmo tempo essa escolha me fez viver coisas com a minha filha que eu jamais teria vivido. E como eu venho construindo o meu tempo, né, dessa fração de qualidade e quantidade. Então, eu sei que aquele dia, que eu pude, depois de 5 anos, assistir a primeira aula de natação da Bia sem culpa, porque a culpa vem junto também, né? Eu não sabia nem como me portar. Eu não sabia me portar naquele ambiente, porque eu achava muito inferior. Estar lá para ver a minha filha era um fracasso. Era um fracasso. Como eu estava lá? Como? Por quê? E eu tinha em casa, eu era casada na época, um apoio incondicional do meu marido na época. Cara, tá tudo bem. Você não é validada por aquilo que eles estão te falando. Essa não é a sua trajetória, porque você tá saindo da empresa ou te tiraram da empresa. Tá tudo bem. Aproveita, aproveita. E aquilo pra mim não entrava na minha cabeça. Como aproveitar o quê? Ficar lá, junto com aquelas mães, né, que eu falava mãe de academia, imagina, julgava um olhar, né, de escolhas. Então, eu vivi esse aprendizado. Então, minha alta performance, eu acho que nessa construção dos últimos anos e desse depoimento é mostrar que a alta performance, no meu caso, é o equilíbrio entre conseguir ter essa minha vida profissional real. Desculpa, a palavra para mim nem é equilíbrio, é fluidez, mais do que equilíbrio. Eu não busco equilíbrio, eu busco ser fluida. Com equilíbrio, sempre parece que está faltando alguma coisa, né? Eu tô balançando. Não, eu quero ser fluida, quero realmente ter essa fluidez das minhas escolhas profissionais, da minha escolha em ser tempo com a minha filha, e isso tem reflexos financeiros, oportunidades, experiências, que a gente traz aqui sempre, né, na nossa escolha em estar aqui. Eu escolho estar com vocês, eu escolho estar neste tempo dedicado, contando essa história, porque isso reflete na nossa narrativa. Claro, sem dúvida. Eu não sei se você quer falar algo específico em cima da Lu, senão eu quero te fazer uma provocação. Pode mandar. Tô aqui pra isso, sabe? É uma das coisas que eu tô aqui pra fazer. É uma provocação trazendo uma vivência, mas que eu entendo que você também já passou por isso. Porque é um outro olhar sobre a alta performance. De quem, né? Pra quem a alta performance? Chegou um ponto na minha carreira onde eu entendia que eu não estava nem sendo pedida a minha alta performance. Ou a minha alta performance não cabia no espaço onde eu estava. Porque não tinha mais. Porque mudou o cenário, mudei o que eu queria entregar. E minha alta performance, para eu dar a minha alta performance, eu não podia estar mais ali. Eu precisava sair
para poder ter a minha alta performance. No eu estresse adequado, tendo o meu cortisol positivo, eu não tinha mais porque tá ali, porque ali tinha pouco estímulo para que eu tivesse a minha alta performance. E eu entendo que você também teve uma provocação ao se ver num espaço que não atendia mais a quem você é. É muito legal que você colocou isso, Má, porque eu consegui viver um exemplo, assim, primeiro quando eu trabalhava na Glamour, eu nunca vou me esquecer, né? Aquela primeira avaliação que a gente faz com 3 meses de trabalho, e eu fui chamada, né, para fazer a avaliação. E eu entrei na Glamour, assim, que eu falo, eu tive muito orgulho de ter participado de um processo seletivo grande, longo, legal, e ter passado, era um sonho, eu queria muito estar numa revista de moda, assim, a Glamour era um fenômeno na época que eu entrei. E então, assim, eu entrei na Glamour tão em alta performance, o que eu queria oferecer era uma alta performance, assim, tão alta, que nos primeiros 3 meses era ultra performance. Que na avaliação dos primeiros 3 meses estavam as minhas 2 chefes e elas me deram um feedback que eu nunca vou esquecer, que é: Nath, só relaxa. Você faz tudo super certo, só relaxa. E naquele momento eu entendi assim que eu tinha tanta sede de acertar, tanta sede de ser assim incrível, de entregar o melhor, que eu esbaforia, né? Que eu passava uma ideia não de alta performance, mas de tipo assim, nossa, você tá tensa, você tá ansiosa. Então é isso, onde você dosa, né? Como que você dosa? Porque às vezes você de fato tá numa alta performance, tá com uma coisa tão grande que para os outros aquilo nem é mais uma ideia de alta performance. É uma ideia de, nossa senhora, essa menina vai surtar daqui a pouco. Porque eu achava que eu precisava fazer tudo muito a mais do que eu precisava. Que eu tinha que entregar mais, que eu tinha que trabalhar mais, que eu tinha que oferecer a mais, que eu tinha que ser a mais. E não, eu só tinha que relaxar, que seguir, tipo... E foi muito legal pra mim naquele dia ter a avaliação: Nath, a gente acha você ótima, só relaxa. Tá nítido que você tá esbaforida, né? E eu achei isso muito legal, que isso foi com 3 meses de trabalho. E eu fiquei na Glamour por um bom tempo, e aí vi acontecer o contrário também, né? Que é eu acho que eu entrei com sede ao pote, consegui ter uma curva de normalizar e ficar muito legal, até perceber que não era mais algo que era para mim, que aquilo não me desafiava mais, que aquilo não me motivava mais. Então, olha que engraçado, como no mesmo lugar você teve um super estresse avassalador, você depois trabalha numa curva mais flat, né? Onde você entende o que você faz, entende... Platô, né? Exato, num platô, né? Até chega a hora que o platô já não te estimula mais. E é engraçado porque, assim, eu sempre me trouxe uma provocação, assim, até termos de terapia. Natália, será que você aguenta o platô? Será que você vive o platô? Ou você precisa sempre estar se desafiando, né? O que tem num componente seu que precisa estar sempre numa alta performance? Então, isso... Exatamente, isso é uma outra reflexão, né? Porque a gente, eu acho que tudo isso, esse assunto, ele é muito, varia com o ser humano que a gente está falando. Então, assim, essa ideia é tudo isso, o ser humano, quanto ele suporta de alguma coisa, quanto ele suporta daquela pressão, um mix de paixão, um mix de resiliência, e quando você coloca esse componente, você entende que a dosagem não é a mesma para as pessoas, né? Então, assim, talvez o meu platô para uma outra pessoa seria um estímulo, mas eu não consigo desse jeito. Para você, talvez seja diferente. Então, acho que o mais legal da conversa que a gente está falando, o que é para você? Será que você se conhece a ponto de entender qual é o nível que você se estimula para uma reação positiva ou para o esbafori, né? E eu vi a Lu falando muito legal, né? Eu acho que a infância
realmente ela tem um poder muito grande de moldar o adulto que vai chegar e vai aguentar alguma coisa, sabe? Então, quando você estava definindo, né, a curva do estresse, que ela é tão abaixo, eu acho que a gente vem vendo pessoas numa curva de estresse abaixo, e isso vem desde a infância. Desde como se está construindo. E aqui, de novo, não é uma crítica, não sou mãe, então não sei como vai ser quando eu for. Ainda. Não sei como vai ser quando eu for. Mas, assim, do ponto de vista, assim, do que eu vivo há de se criar um filho para ele suportar uma pressão. Né? Então, se a gente, às vezes, minimiza demais, deixa tudo, porque hoje a gente já tem uma vida que a galera já tá mais fácil que a nossa. É tudo on demand, delivery, tá tudo fácil. O mertiolate não arde. Exato, entendeu? Tudo é fácil. Então, assim, um componente crucial, além da paixão e de tudo, é quanto você suporta de pressão. Quanto você suporta cair e levantar. Enxuga as lágrimas, isso de novo, não significa que não vai doer, que você não vai chorar em posição fetal, você não vai ligar para todo mundo que você conhece, você não vai falar, nossa, eu sou uma droga, uma bosta, não vou continuar. Amanhã você vai fazer o quê? Vai levantar e vai continuar. Por quê? Porque você teve um processo assim, porque você viu assim, porque você entendeu esse mundo. É duro, porque se não fizer isso também, vai continuar tendo que cair mais vezes, até uma hora que você aprende. Porque mesmo quando você refuta o continuar, ou refuta não quero, não quero, chego porque não quero, as quedas vão continuar acontecendo em outros cenários. E eu gosto sempre de bater numa tecla de que a gente faz planos, aí a vida acontece. A gente tá cheio, eu vou fazer isso, vai dar certo. Aí a vida aconteceu, aí o pneu furou e você não foi na festa que você queria, né? E você tem que lidar com aquela situação que você tem naquele momento, para você conseguir fazer o seu melhor. Porque se você ficar desesperado com o que tinha que ser, o que foi de menos, o que foi de mais, você desconfigura o que você poderia de fato fazer, né? E perde muito tempo. Eu amo a análise que a Lu trouxe do só hoje, né? Eu sempre faço um paralelo que todo mundo que lidera equipe, lidera projetos, enfim, lida com pessoas sabe. Tem dia que você olha assim, nossa, eu passo isso muito no trabalho. E eu vejo a equipe nitidamente, eu sei que aquilo tá longe de tá bom. Longe como resultado final. Mas que não... aquele dia não tem mais de onde puxar. Que se eu espremer e falar, olha, não tá bom... a gente não vai para o melhor, a gente vai para o caos. Então, essa percepção que a gente tem, às vezes, num projeto, numa equipe, que é assim, né, que eu até brinco, né, com o Tenório, que, né, meu sócio na Emoticon, a gente olha assim e fala, cara, tá horrível isso. Nós dois, né? Não tá longe do resultado que a gente quer, tá longe de tudo, mas assim, se a gente falar isso agora, ao invés da gente melhorar, vai todo mundo cair aqui. Então, gente, o que a gente pode fazer para que a gente chegue no resultado, bababá, e se constrói? Eu acho que esse olhar é um olhar que a gente tem que trazer para a gente, como a Lu trouxe, tem dia que não tem mais de onde você tirar de você. Que se você só passou por ele, você já fez muito. Agora, tem dia que você acordou e você tá lotada de coisa para entregar. Você teve uma boa noite de sono, você acordou motivada. Então, por esse dia, vamos lá. Se hoje eu tenho de onde puxar, vamos puxar. O que importa não dá para puxar todo dia, né? É você ver a curva do progresso que a gente sempre gosta. A curva do progresso, ela não faz assim. Ela faz assim. Tem dia que você tá aqui, no outro dia você tá lá embaixão, depois você sobe de novo, depois... Isso daqui que é o que as pessoas buscam e ela não existe. Essa linha onde não tem os percalços é o que não vai ter. Então vamos subir, vamos descer, vamos subir, vamos descer, vamos viver na montanha-russa, curte a viagem, né? Assim, tô falando como se eu achasse isso fácil. Claro que não. Nossa Senhora, todo mundo que me conhece sabe. É um desafio constante na vida apreciar a viagem, apreciar a jornada. Porque o dia que você caiu, é muito fácil você simplesmente pegar as coisinhas e falar, foi, já deu,
que eu vou embora pra casa, sabe? Assim. E ter humildade, talvez, de olhar às vezes para uma situação e falar assim, ó, achei que era para mim, não é. Ou foi para mim até aqui, mas agora não é mais. Porque tem preços que você paga na escolha de algumas carreiras ou algumas posições que você ocupa, que talvez você não consiga calcular quanto isso te pesa lá atrás, quando você ainda sonhava com aquilo ali. Ou talvez quando você chegue naquela posição, naquela situação, naquele projeto, naquela vivência, aquilo te desencante um pouco. Sim. Então é muito saudável, e aí vamos voltar para a questão da saúde mental. É muito saudável você ter humildade e falar, ó, é isso aí, já deu para mim, é muito legal, foi ótimo, obrigada, e mudo de planos, né? Não dá para continuar nesta posição. E se entender, e se aceitar, e se permitir fazer uma escolha para você mesmo. A gente está se aproximando agora do fim dessa nossa conversa, e eu acho que a gente performou absurdamente bem. Não sei com relação a você, eu sou um pouco crítica, mas favorável a nós, né, Luciana Chiesa? Sempre, né? Eu acho que esse final, eu tenho duas reflexões, provocações que eu fiquei pensando aqui, né, que sempre vem à minha mente. Primeira é sobre a vulnerabilidade. A gente não falou disso, mas ela está ligada para mim à saúde mental, ao quanto a gente realmente aceita a vulnerabilidade do outro, quanto não é só discurso de slide de RH e de gestor que quer cumprir tabela, mas que não aceita realmente a vulnerabilidade, né, na prática. E a segunda que eu sempre me perguntei para grandes líderes, como eles dormiam à noite? E quando eu tive a oportunidade de perguntar para presidentes de empresa, para outras pessoas, né, que tinham uma agenda, que você fala assim, gente, a responsabilidade que essa pessoa tem sobre a vida de outras pessoas. Porque um presidente de uma empresa, ele é responsável por quê? 1.000, 5.000, né, famílias. Como os caras dormem, eu não me via naquela situação que eu falei, se um dia chegar lá, eu não vou dormir nunca, eu já não durmo agora, lá que eu não vou dormir mesmo. E o quanto eles me ensinaram nessas conversas ao autoconhecimento. Enquanto um tinha que acordar às 5 horas da manhã porque precisava malhar até às 7, porque a endorfina fazia com que ele levasse a rotina super estrita de informações, mas mais do que isso, a rede de apoio. Então, acho que para mim a alta performance também está atrelado à nossa vulnerabilidade, à nossa rede de apoio. Ter as pessoas certas ao nosso lado que nos permitem a troca. Acho que quando aqui nós temos uma rede de apoio, né? Somos 3 amigas, 3 sócias desse projeto, mas mais do que isso, somos 3 seres humanos na busca constante da evolução e gostamos de performance, né? Deixar muito claro. Gostamos de resultado, negócio, queremos, buscamos, né? Mas a gente tem uma rede de apoio muito clara, em que a primeira coisa que a gente tem como acordo é que a gente vai fazer diferente. Sim. Então, a gente sempre abre as nossas conversas, as nossas reuniões de trabalho, entendendo o dia e o momento de cada uma. Sim, isso é muito, muito legal. Isso acho que para mim é o mais valioso, né, de alta performance, da saúde mental, em que, cara, se a Marina, a Natália ou a Luciana não estão bem aquele dia para cumprir aquela programação que a gente tinha desenhado, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem compromissos, a gente tem entregas, a gente vai resolver de outra forma. Mas a gente não vai deixar de cumprir o que a gente tem para entregar, a gente não vai deixar de cumprir as nossas responsabilidades com clientes, com parceiros, mas a gente vai respeitar. Então, acho que essa é a minha grande reflexão final de alta performance. Eu não trouxe minha plaquinha nota 10. É verdade. Tá aqui, tá na sala de trás, mas eu depois vou mostrar pra todo mundo a nossa plaquinha nota 10, mas eu vou fazer aqui em números. Pra quem está vendo, porque nós estamos no YouTube, eu vou insistir isso. Não se esqueçam. Incessantemente, tem uma plaquinha maravilhosa. E agora sim, a palavra pra você. Vamos encerrar com um pensamento incrível, rico e maravilhoso. Eu vou encerrar esse pensamento maravilhoso aqui, que de alta performance. De alta performance, que é, voltando à sua pergunta, alta performance para quem? De quem? Porque eu acho que a questão da alta performance, ela tá muito, muito atrelada com um pensamento que a gente tem, que é o tempo todo que as pessoas estão esperando da gente, né? Isso é algo que é muito complexo, principalmente na sociedade que a gente vive, onde tudo você é medido, balizado pelo que você postou, pelo que viram, pelo que... Entendeu? Então, assim, o autoconhecimento é a chave, porque quando você entende você começa a entender o que é seu e o que você acaba fazendo pro outro, o que você acaba fazendo porque você quer uma aprovação, porque você quer uma validação de outra pessoa, né?
Você sabe, meninas, que eu postei um dia, tô até colando aqui, porque a cabeça tá difícil, que é: quantos últimos capítulos são necessários para chegar ao fim? E um dia que eu postei isso, foi uma coisa assim que abriu tantas conversas com as pessoas, porque eu fiquei pensando assim, fazendo uma reflexão que tem tudo a ver, né? Quantas coisas a gente faz ou deixa de fazer porque a gente tá pensando no outro, porque a gente tá fazendo pro outro, porque a gente tá balizando pro outro, né? Então, assim, quantas coisas você, como você colocou, você já não está mais feliz, você já não se vê mais naquela situação, seja ela um trabalho, um relacionamento, o que for, mas você não assume porque você precisa reconhecer que você falhou, que você fracassou, e aí você se sente culpado e tal. Então, assim, em nome de uma aparência de alta performance, segue-se fazendo muitas coisas que você já nem acha mais que aquilo é pra você. Então, assim, que a gente... Eu acho que os capítulos finais de qualquer coisa, eles precisam existir, porque a gente precisa fechar ciclos, mas que a gente não se demore tanto sobre eles, porque a gente perde muito tempo, muito, fazendo algo que é pro outro e não pra gente, sabe? Então, assim, alta performance, que seja pra mim, em primeira instância, né? Não pra outra pessoa. Eu vou trazer. E eu tinha prometido acupuntura pros neurônios de todos. E eu gosto sempre de provocar dizendo o seguinte: o caos tá lá fora, mas ele não precisa estar aqui dentro. A gente não vai mudar o comportamento da sociedade no Instagram. Não vai mudar o comportamento de como as pessoas estão lidando, de fato, mundialmente falando, né? De como o TikTok está impactando a gente, de como a inteligência artificial vai afetar a nossa vida. Aliás, o próximo podcast vai ser sobre esse tema. Mas a gente definitivamente pode, consegue, e não é difícil. É uma questão apenas de mudar o olhar. Trabalhar como a gente reage às coisas. O valor que a gente dá para as coisas. E quanto mais a gente relaxa nessa relação com o mundo externo, muito mais fácil fica a vida. Vai por mim. E sem uso de drogas. Tenho dito. Mas é com esse movimento, com esse pensamento, que eu vou dar essa encerrada no nosso podcast de hoje. Olha, eu quero deixar o convite para que você assista e nos ouça nos episódios anteriores. A gente já tem muita conversa legal para dar um boom na mente de vocês. Eu quero até que você converse com a gente e conte um pouquinho do que você está achando do nosso conteúdo. E você pode fazer isso através do nosso Instagram. No Instagram, atenção, @fmy.brain, Instagram, fmy.brain. E se você quiser assistir no YouTube, caso não esteja fazendo ainda, você pode ir lá no F3.mybrain. E aí você assiste todo o nosso conteúdo aqui do podcast, tá bom? No Instagram tem muitos outros conteúdos também. E aí você pode falar com a gente lá pelo Instagram de preferência e a gente vai continuar tendo um cuidado com o seu cérebro, muito respeito ao seu cérebro, cutucando com carinho, mas fazendo crescer também. Obrigada, meninas, por essa conversa deliciosa. Foi de alta performance. Obrigada a vocês pela troca, pela oportunidade, essa abertura de conversa e provocações, né? Do boom das mentes das pessoas. Sempre muito bom. Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijos. Eu sou só a pessoa que manda beijos. Beijos. Beijos, até a próxima. Beijos. É a geração Xuxa. Ela só sabe mandar beijos. Pra minha mãe, pro meu pai. Agora eu vou entrar na minha nave. Tchau, e ainda é loira, hein? E baixinhos, né? Baixinho. E ela é alta. Tá tudo certo. Gente, com esse pensamento, né, de uma infância muito feliz, a gente fica por aqui no nosso episódio da F My Brain. Siga o nosso conteúdo, você vai gostar bastante. Um abraço a todos e uma ótima semana. Fuck My Brain. Fuck My Brain.